E aí, minha gente, o que eu posso dizer deste episódio? Teria sido mais interessante se a gente. O Prota falou que ele ouviu a voz do healer ali, do, Bel, como, né, uma coisa. E, diz, lembrando que no primeiro, quando ele ganha o poder de invocar sombras, ele escutava umas vozes, tipo uns lamentos, sabe? Tipo, das armaduras, ele ficou ouvindo umas vozes. Isso nunca mais teve. Teria sido interessante se tivesse mostrado ele ouvindo a voz do cara, sabe? Ele só fala, sabe aquela famosa show don't, né? Mostre, não diga. Show don't, é uma regrinha de storytelling, por assim dizer, né? Então, devia ter sido mostrado isso pra nós, em vez de simplesmente já tá ali o cara, ele ergueiro, e depois, eu ouvi a voz do cara, sabe? E o cara me diz pra. Sabe? Então eu achei que eles deviam ter feito isso. Mas não que precisava, porque o Prota era pra questionar, mas cadê o healer da equipe, sabe? Tipo, todo o tempo aquele de antes ele não questionou, sabe? Onde é que está o healer da equipe? Ah, tá ali, morreu, sabe? Ahn, isso aí de não querer mostrar na câmera, eu até acho que tem uma certa. Quer dizer, se mostrasse o povo todo ficasse sabendo, o que ia acontecer, né? De, de ruim, assim, sabe? Pra ele. O que o cara tem tanto medo. Porque, tipo, nos relatos. Ele já apareceu. Cara, porque fica aquela coisa. Que ele teria poder pra ressuscitar monstros mortos, né? Não pessoas. Os caçadores são pessoas. Eu nem sei se ele pode ressuscitar pessoas que não são caçadores, né? Tipo, uma pessoa normal que não tem magia, se ele pode fazer isso. Mas. Porque que ele pode ressuscitar monstros mortos, isso ele já apareceu fazendo na frente dos outros. Sabe? Quando ele ressuscitou o Orc Xamã, que era o Tusk, né? Todo mundo viu, aí, toda aquela equipe de ataque, os caras da vigilância viram ele fazer isso. O, o público não, mas, né? Mas, cara, gente, caçadores, isso. Cara, nem todos sabiam dos. Acho que nem todos sabiam dos detalhes, né? Tanto que um dos caras perguntou, até não é estranho um outro deles perguntou, então não era magia de evocação qualquer, sabe? Poderia não ter vazado tanto assim, né, os detalhes. Mas, então. Mas um caçador, um ser humano, ele fazer aquilo ali. Tem um certo. Sim, tem um. Talvez assim, de o cara é né, fazer isso com gente normal, com gente, com seres humanos. Ia repercutir bastante na mídia. Mas não necessariamente algo. Então. Mas se descobre. Mas não necessariamente a cobertura da mídia ia ser ruim. Tipo, até porque não sei se qual a influência que a Associação de Caçadores tem sobre a mídia. Talvez a parte negativa fosse até, tipo, varrida pra baixo do tapete ou até, sabe, silenciada. Ainda mais, tipo, pô, peraí, esse cara é o caçador mais faca na bota que nós temos. Tipo, ele matou um cara que matou 10 rank, né? Que matou ranking S a rodo, entendeu? Como se ranking S não fosse nada. Bem capaz que nós vamos deixar a mídia irritar esse cara, entendeu? Se a mídia for falar alguma coisa que esse cara é o. Sabe? Quem é Jesus Cristo perto desse. Sabe? Perto desse cara. Que esse cara é tipo. Até estranhei que liberaram críticas negativas a imprensa deixou fazer, sabe? Tipo, eles deviam de pegar, não, esse cara não irrita esse cara, porque se esse cara, se ele é tão poderoso assim, nós não queremos deixar esse cara brabo com a gente, bem pelo contrário, né? Porque imagina se esse cara fica brabinho e resolve usar esse poder contra nós, né? Bem pelo contrário, tem que encher o saco, encher o saco, é, lamber o saco do cara até não dá mais, né? Tipo, lamber as botas e o saco do cara, não, não, bah, não, né?
Então isso que ficou meio, né? Tá, daí eu. Dele liberar o cara, o outro pede, ó, o cara não gostava de batalhas e tudo mais, tá? Não vi incoerência nisso aí, né? Porque, pela personalidade do Prota, né? Tipo, até porque ele não precisa muito de healer, por assim dizer, né? Ele tem poção, ele tem full recovery, né? Ele tem etc, etc, etc. Então, tipo, não, né? Ele podia se dar o luxo, né? Cara, ele vai ter um healer na figura do Beru, mas ele até não sabia disso naquele momento, né? Mas eu acho que ele é um cara que podia se dar o luxo de ficar sem um healer. Daí ele pega também Sombras das Formigas. Não sabemos se ele pegou também além das. Eu vi que ele pegou, tipo, das que voam normalzinha, que equivalem a um ranking A, ele pegou isso com certeza. Se ele pegou aquelas que são grandes e que não tem asa, né, que equivalem a um ranking S, né, com as formigas toda branca. Não, isso a gente não sabe. Mas o legal é que ele ainda tá com os soldados de infantaria, aqueles que eram daquele dungeon de ranking C, sabe? Da mudança de classe. Em vez dele pegar e dispensar aqueles soldados. Porque ele já teve. Pra dispensar aqueles soldados e pegar mais. Pegar monstros melhores e mais fortes, ele, né? Tipo os elfos de gelo que ele não pegou, que eram no mínimo de ranking B. Mais orc maior, que ele não pegou todos que tinha naquele salão, nem de longe. Né? Era dois cantos da sala repleto de orc maior, né? Ele não pegou todos que tinha. Agora olha quantas formigas mortas que no mínimo nas formigas mais fracas ali que ranking A, né? E as mais fortes ranking S. Ele é a menos que assim, tipo, a capacidade dele de armazenar sombra já esteja assim, tipo, tenha aumentado a tal ponto que ele nem precisa, tipo, de ter pego todos os cadáveres que tava, as sombras que estavam ali, sem precisar, mas não parece ser o caso, entendeu? Então, é meio besta ele ainda tá com soldados de infantaria, assim. Por exemplo, na Manhuats, que ele tava com capacidade para 127 sombras lá quando ele enfrentou os orcs maiores, né? E tinha bem mais de cento e poucos orcs ali, né? Nitidamente. Acho que só de um lado é capaz de ter mais de 100, né? Que era um salão assim, né? E orcs dos dois lados, assim, né? Tipo, pelo que a gente viu, ele não pegou sombra do Gotô ou dos outros caçadores de ranking S. Coisa que podia fazer, né? Ninguém. Ainda mais que não tava filmando. Porque imagina, já era pro exército das sombras dele, já seria que 7 caçadores de ranking S, incluindo mais um healer. Incluindo um healer. E o Gotô, que era alguém já acima da média, né? De um caçador ranking S. Tipo, vai dizer que não ia ajudar. Mais que as formigas até, né? Mas o cara não pega. Por quê? Roteiro fraco. Roteiro fraco é apelido. Daí tá, fica aquela coisa. Não, e umas coisas que eu mais me abri, né? Frisaram que as formigas que voavam eram tão fortes quanto um caçador ranking A. Precisava de tava um nível de ranking A. Mas mostrou o Sr. Song, né? Aquele mago que perdeu o braço lá, derrotando uma formiga, né? Tipo, botou ela no chão, ou pelo menos assim, tipo, nocauteou a formiga e daí veio dois caras e finalizaram, assim, tipo. Eu fiquei assim, meu, como assim, meu? Esse cara é ranking C, meu? Como é que ele deixou a formiga no chão, assim? Como é que ele derrotou a formiga? Se o cara é ranking C, a formiga equivale a um cara de. Um cara de ranking. É um monstro de ranking A, meu. A magia dele não era pra nem arranhar a formiga, cara. E algo que também. Que foi idiota. Uma coisa, diz que no manhwa, né? Ou no. Que seria o mangá ou na novel, ele chega a de fato pegar a sombra da rainha, mas diz que ela não é considerada muito forte ou algo assim. E daí eles pegam e libera, sabe? Aí ele nem chega a pegar. O que ficou, sabe? Ficou meio besta assim pra quem, tipo. Porque igual a rainha.
foi um boss que precisou de quê? De vários caçadores de ranking S pra derrotar, entendeu? Ela não era fraca, não. Os caras não derrotaram a rainha tão fácil assim, né? Vamos combinar, né? Então, ele simplesmente ignorar a sombra da rainha. Né? Né? Que era um monstro, né? Sim, quem é a rainha? Não, aquela rainha não é um boss de dungeon ranking S. Fraca, né? Comparado assim, não é, né? Vamos combinar. Não era pra ser, né? Ah, pois é, o Beru diz que ele não morreu, ele renasceu e está com energias, não sei o que é essa. Eu fiquei assim, ué, mas não deveria ele falar pelo menos a parte de estar tá cheio de energia, porque tecnicamente as sombras. Teve episódio do anime que eles falaram que a sombra tem o mesmo poder do monstro que estava vivo. Teve episódio que ele dá a entender que eles estão enfraquecidos. Que tem um pequeno downgrade ali da sombra pro bicho vivo. Porque se tem, né, não deveria de. Ele deveria de não dizer assim, tipo, eu tô cheio de energia. Ele deveria dizer, eu estou enfraquecido, algo assim, sabe? Ou pelo menos não dá a entender que ele tá mais forte que antes. Quando ele falou com aquela frase, deu a entender que ele tá até mais forte que antes. Ou pelo menos assim. Por sinal, né? Por que a extração da sombra dele foi diferente dos outros, né? Veio aquela coisa escura assim, daí veio um casulo e ele saiu do casulo como se estivesse nascendo de novo, sabe? Como se tivesse, tipo, sabe, uma borboleta saindo de um casulo, sabe, do ovo, algo assim. Uh... Ele ganhou nível quando venceu o Beru. Eu vi que ele ganhou nível depois de matando formiga e os ovos, né? Mas o Beru, ele em si, eu não lembro se ele ganhou um nível, sabe? Porque imagina quanto se mata. O poder do Beru, ele deveria ter ganho bastante experiência, né? Algo que pra mim não fez sentido, entendeu? Eles pegaram e atraíram as formigas, pelo visto independente da vontade da rainha, porque eles falam que as formigas eram atraídas por concentração de mana. Então, mesmo sem ter um líder, elas eram pra ir pra fonte mais forte de mana. Que deveria ser o quê? O Prota, né? O Sung. Não ir pra tudo que é lá, qualquer lado, assim, sabe? Tipo, aleatoriamente. Ah, e uma coisa, será que a sombra, o rei, elas não iam reconhecer, porque as formigas estavam obedecendo o rei, depois que a rainha morreu, eles estavam obedecendo, porque ele comeu, né? Ele comeu a rainha, talvez por isso eles estavam obedecendo ele. A sombra também não deveria ter esse poder a sombra deveria ter o poder de controlar as formigas. Ele deveria de poder, mesmo a sombra, tipo, fazer as formigas voltarem, sabe? Tipo, e ele devia de poder, mínimo assim, concentrar as formigas em um só lugar e daí o Prota pegar a sombra pra ir matar, sabe? Porque se. Sim, por isso eu acho que explicaria por que ele comeu a rainha, né? Até o. Porque quando o Beru pegou e foi e comeu a rainha. No caso, quando o Beru tava vivo, né? Ele pegou e comeu, apareceu ele comendo a rainha. Não sabemos que poder ele pegou, provavelmente foi o poder de poder controlar as formigas. Mas então a sombra deveria ter vindo com esse poder, né? Por sinal, o Prota não sabe. Acho que não sabe que o Beru tem o poder de absorver o poder de quem ele comer, né? Acho que o Prota não tem ciência que o Beru tem esse poder ainda. Nós olhando temos esse poder, assim, temos esse conhecimento, assim, né? Mas o Prota não sei se ele conseguiu se dar conta, assim. Só de olhar o cara. Porque o Prota não viu o bicho ele comer, assim, né?
e pegar poder dos outros. Talvez ele tenha, tipo, usado raciocínios, tipo, o cara tá usando poder de gelo e um dos caçadores dos japoneses tinha poder de gelo, sabe? Mas ele pode ter achado que é só coincidência também. Os caçadores japoneses, né? Como é que é o plano 9? Porque era muito pouco provável que eles fossem ter mais alguma baixa depois que a formiga, né? O rei, a variante, foi derrotada. Né? Até o que os motivos que deram, vamos ficar comprometidos, né? Com de poder usar de poder fechar os portais no Japão e poder global, etc. Bom, isso já tá afetado, né? Agora quando eles perderam os caçadores mais, o Goto, que era o mais forte que eles tinham, mais, né? Mais não sei lá quantos caçadores. Né? 6 caçadores, né? Eles ainda eles tinham 11 ranking S. Um não participou, né? Eles tinham a guilda deles, né? E também não deram entender se o Japão tem alguma outra guilda com caçadores de ranking S que não participou, né? Mas acho que não, talvez não tenha. No caso, né? Mas também, né? Não sei o que eles ganhariam se eles executassem o plano. Né? Que interessaria pra eles se eles fossem executar o tal plano 9 ali, né? De caso voltar pra ilha. O Prota podia ter, além de só mandar o Beru matar as formigas, ele podia ter invocado o Tusk, né? Feito aquela forma gigante do Tusk ali e mandar ele fazer aquele mega ataque de raio, sabe? Usando a. Vai dizer que não ia tipo, fazer uma limpeza nas formigas no céu, sabe? Tipo. Sabe? Fazer aquela coisa. Tipo, aquelas formigas estavam bem amontoadas no céu, né? Fazer. Né? Bem podia, né? Talvez até fosse mais legal, assim, visualmente, assim, né? O cara. Né? Pois é, o próprio. O Choi, né? Ele só. Quando eles estavam fugindo no helicóptero, ele só fica tacando umas bolinhas de fogo comum nas formigas. Enquanto a gente já viu. Claro, talvez porque ele tá bem. Ele deve estar mais fraco, né? Porque antes ele teria lançado umas bolas de fogo que teria varrido também um monte daqueles grupos de formiga, né? Ele nem. Ele só disse, eu não posso fazer sem destruir o helicóptero, né? Sim, ele tem que tomar distância e. Porque a gente já viu ele pegar. Dentro do helicóptero ele. Destruindo um bolão de formiga, né? De grupo, né? Bom, o Prota podia ter tacado uma poçãozinha de MP pra ele, né? Na off, assim como ele fez as de HP, né? Também não sei de quanto de magia ele já recuperou ou não, né? Quanto ele tinha gasto e quanto se já recuperou alguma coisa. Então, os caras fazem um memorial para as vítimas, até faz sentido. Apesar de quem mais perdeu gente foi os japoneses ali, né? Numa imprensa livre até talvez faça um sentido os caras questionar, né? Por que o cara não foi, né? Se ele tivesse ido antes ou não. Mas em si é mais provável que os caras quisessem vender ele como um herói, né? Botar ele como um herói nacional e tudo mais, até pra afirmar a força de que eles têm um caçador superior na Coreia, né? Bem dizer, talvez até de nível nacional, algo assim, tipo, olha a força que nós, sabe? E como eu disse, talvez até silenciar as críticas, ter interesse de associação dos caçadores e talvez até do governo, dar um parte-que, né? Ou se não silenciar, pelo menos assim, direcionar, sabe? Botar como quem faz a crítica sabe? Malucão, sabe? É uma pessoa, sabe? É a imprensa marrom, por assim dizer, sabe? Tipo, bem dizer, ridicularizar qualquer repórter que faz crítica, né? E pessoas que fazem crítica.
a mensagem oficial da imprensa e do etc, sabe? Tipo, o cara é um herói foda, sabe? Mas que ele já devia de ter aparecido antes, assim como, né? Eu não lembro. Sim, até porque ele tava vendo, veria pela televisão, entendeu? Tava dando, tava todo, seria muito estranho ele, né? Todo mundo vendo e ele não tá, sabe? Tipo, é, sim, pra começar aquela coisa, né? Ele tinha condição de ter posto sombra em todo mundo, né? Dos caçadores que eles. Mas parece que ele só não botou na sombra nos caras dos primeiros a morrer, por coincidência, né? Mas igual, quando começou a luta ali, as sombras dele já eram pra ter avisado quando o Beru chegou lá. Que assim, meu, tá dando meh aqui, tá dando alguma. Sabe? Ele podia ter aparecido muito antes do Healer morrer. Muito antes. Entendeu? E nem precisava as sombras avisar. Tava na televisão, entendeu? Porque se ele não. Sim, ele não ia estar em casa com a família dele vendo na televisão, sabe? Tipo, ele era pra, pá, né? Começou o Beru a aparecer, dar merda, tipo, pá, vamos já. Ele era. Aquele caso ali seria se ele aparecesse, tipo, vamos dizer, o Beru fosse atacar o Healer, era pra ele, tipo, ele aparecesse, tipo, lá o Prota chegar, tipo, parar a mão do Beru, ou cortar a mão do Beru com a adaga, coisa assim, tipo, foi na hora, tipo, ok. Mas ele apareceu na hora, é coincidência, sim, mas aí o cara tava vendo, sabe, pela televisão, as sombras avisaram, entendeu? Daí fez a troca, aí teria feito um sentido ele aparecer na hora, literalmente na hora H, entendeu? Então isso foi uma coisa, e eu até apontei isso na review do episódio, né, tipo, ele era pra ter aparecido antes. E ele fazer a própria guilda, cara, eu digo assim, se é pra entrar numa organização, ele podia ter entrado porque ele sabia que ele não entrando, ele ia ralar o amigo dele, né? O Jinhona. E, cara, vamos dizer assim, porque uma coisa assim, tipo, se ele entrasse nas outras guildas. Mas uma coisa é ele entrar na guilda do cara que é brother dele. E também, sabe, tipo, ele ia poder fazer acontecer o que quisesse na guilda do Jinho. E ninguém encheu o saco, entendeu? Ele ia ter uma liberdade. E igual já ia. Fora os recursos da construtora do pai do Jinho, né? Porque pra abrir uma guilda, não sei quanto dinheiro tu precisa e coisa assim, sabe? Ali o cara já. Sabe? E fora pra ajudar o cara também, tipo, o cara tinha o sonho de ser. O objetivo de ser mestre de guilda e se provar pro pai dele, etc, etc. Ele podia ajudar o cara, entendeu? E igual ia pro cara lá ter salvo a vida dele, sabe? Tudo. O cara não ia ralar o cara, ele ia dar liberdade pra ele fazer o que ele quisesse. Ele deu aquela desculpa, eu me filiar a uma organização agora não vai ser. Não vai ser. Não vai ser benéfico, não sei o que. Foi uma desculpa besta, porque igual ele ia se juntar à guilda do cara, mas até a guilda sair do papel, até dar toda a burocracia, e na imprensa estamos formando a guilda tal, etc, etc, etc. Ele já teria conseguido, né, isso levar sabe quantos dias e meses, né? Igual não quer dizer que o cara já teria que, né, obrigatoriamente, tempo pra ir lá no castelo demoníaco e terminar, ele teria, entendeu? Talvez não se ele fosse pra uma. Mesmo que fosse pras guildas dos caras, entendeu? Os caras. Pela disputa dele, eles já sabiam a força que o cara tinha. Sabe, ia ser quase leilão. O cara podia pedir o que ele quisesse. Dizendo, tá, eu tô entrando na tua guilda aqui dos. Mas eu quero. Eu vou começar mesmo depois de um mês. Ou eu vou fazer os portais o que eu quiser fazer. E se eu quiser entrar sozinho, eu vou entrar sozinho. Sabe? O cara podia fazer uma lista de exigências. Os caras vão dizer: aceito, aceito. Tudo pro cara que não ir pra outra. Sabe? Eu quero ter um salário maior que o teu, que tu que é mestre, quanto é que o teu salário? É 1 milhão por semana. Eu quero 2. Mas. Então eu vou pra outra. Não. Te dou.
Não, toma 2 e eu tomo mais 500 aqui de brinde. Tá? Os caras iam fazer tudo que ele quisesse. Os caras iam dar até o rabo pra eles. Né? Então foi uma desculpa besta. Tá? Ele fazia a própria guilda. Ok, cara, talvez vai dar mais liberdade ainda do que ele se juntar à guilda do outro cara. Talvez, mas como eu digo, capaz que o Jinho ia dizer, não, tu não pode fazer isso. Porque, cara, vamos dizer, o Jinho ia ficar de mestre da guilda mais no papel, vamos combinar, né? A gente sabe quem é que ia mandar, né? O cara já ia ficar de vice-mestre da guilda, mas provavelmente ele ia ser o mestre de verdade, sabe? O Jinho ia ser o cara que, tá, ia ter o dinheiro por trás ali, né, ia ser a conta bancária, entendeu? Ia entrar com o cacife, né, com o dinheiro do pai dele ali, né, também, sabe? Então isso foi uma coisa que, sei lá, sabe, tipo, não me pareceu ter uma justificativa. Quase, eu digo que foi quase como uma rasteira que o Prota passou no amigo, sabe? Tipo, o pai botou ele em conta, sabe? Pra tu poder ter o sucesso no que tu quer, que o cara queria fazer aquilo ali, né? Do irmão dele, né? De ficar ele, mostrar que ele podia, sabe, ser ele o mestre da guilda. E tudo que ele precisava ia do sim do Prota, e o Prota disse, não. E deu uma desculpa idiotinha. Sabe? Tipo. Eu achei um no saco, sabe? Tipo. Se fosse. Né? E agora, então, o Prota também, sabe? Vai fazer. E não falou por que ele tá fazendo a própria guilda. Porque ele não precisa ser membro de uma guilda. Nenhum caçador precisa, a princípio. Não, ser membro de uma guilda. E ele podia ainda fazer independente, né? Aqueles caras, né? Ele podia ser um caçador ranking S independente. Claro, acho que sendo membro da guilda, ele tem acesso aos portais de ranking mais alto. Que. Ah, pior, né, cara? Porque não interessa se ele tá fazendo. Se ele é membro de uma guilda. Pra guilda dele ter direito aos portais. Acessos portais, eles têm que o quê? Comprar os direitos dos portais, né, pelo que eu vi. Por que o cara. Como é que. As redes que ele tava fazendo, aquelas 19 que ele tava fazendo com o Jinho, a construtora do pai dele tava pagando pelos direitos dos portais. Eles não estavam indo lá e fazendo. Entendeu? Então vamos dizer, se o Prota fizer uma guilda, ele vai precisar de cash, muito cash, para pagar pelos direitos dos portais que ele quiser fazer. Entendeu? Talvez ele até consiga cash vendendo, comprando armas lá nas lojas lá e vendendo, sabe, alguma coisa, mas é que ele precisa de ouro para, né, aquele ouro que ele não ganha sempre, pelo que eu vi, para poder comprar alguma coisa e daí vender para ter o dinheiro vivo para comprar os portais sim, como é que era do que 200 e poucos milhões. Não, 150 milhões já era um preço ali, né, por um portal de ranking C. Imagina quanto é que vale um portal de ranking B ou de ranking A. Né? Então, onde é que o cara vai tirar, né? Ele estaria muito melhor se juntando à guilda, então, do amigo dele, né, do Jinho, que o cara, a construtora lá, tem dinheiro, né, pra pagar pelos portais, né. Ah, cara. Ah, cara. Fica até... Pô, videogame, tu ficou 2 horas procurando. Antes de fazer esse vídeo, tu ficou, né, tu ficou procurando erro, tu viu com vontade de odiar, e não vai, isso não vai, né? É 10 de 10 e acabou, videogame. 10 de 10 mesmo, videogame. Pô, pode ver defeito, videogame, pode ver defeito, pô. Tu tá vendo defeito porque tu foi de One Piece. Não vejo One Piece. Mentira. Não vejo One Piece, cara, pô. Mas tem vontade de ver. Não tem vontade de ver. Tá tendo foi ter uma rivalidadezinha, né? Os caras, né, que o Alice Anime ganhou, ficou de número 1, mais bem avaliado, com 20 e poucos episódios, enquanto o One Piece precisou de 1000 e pouco, né?
Pois é, entre qualidade. Cara, eu acho que talvez esse aqui ainda tenha mais qualidade que o One Piece, né? One Piece deve ter, né? Acho que eu vi dizer. Uma vez tinha um vídeo meu no canal antigo, né? Onde eu reagi ao Marne Milício do Alexandre Esteves, tá? Do Jumentossauro. E o cara botou ali no One Piece, nota 8, acho que 8.4, alguma coisa assim. E ele botou, não faz sentido em si mesmo. E eu falei assim, meu, como é que o cara dá 8.4 num anime que não faz sentido em si mesmo? Sendo que outros animes o cara pegou e chinelhou pela falta de lógica. E eu fiquei assim, o cara, como assim, né, meu? Se tu tá dizendo o anime não faz sentido em si mesmo, tu tem que dar uma nota horrível, sabe? Bem baixa. Não dá 8.4. Bom, tá. Daí o cara, ele vai pra... Ah, sim, o Prota foi pro memorial e foi e voltou de carro. Eu disse, meu, tu tem literalmente uma sombra que é um dragão, cara. Por que não... Sim, ele podia pegar, usar a sombra que é um dragão ali, voar, ir pra um... e aterrissar... Que mesmo que... Sim, primeira coisa, todo mundo já sabe que ele é um mago com magia de invocação, né? Se ele chegasse ali no dragão... Ah, ninguém ia, tecnicamente... Cara, mas ninguém ia falar nada, porque assim, eles já sabem que ele é um mago com essa magia. Entendeu? E se ele fosse embora... Mas igual, vou dizer que ele não quer chamar atenção. Ele não podia pegar o dragão... Não é nem o dragão, é um Weaver, né? E pegar e aterrissar ali mais num cantinho mais deserto, por assim dizer, do memorial, e daí ir a pé, né? Não, e fora uma coisa, com a velocidade dele, ele já não é mais rápido que um carro. Com a agilidade que ele tem, será que ele já não é mais rápido que um carro? Será que ele precisa de carro? Pra que, pra que o cara tá indo de carro, sabe? Fica assim, meu, pra quê, meu? Pra quê? Só pra dizer que ele tá perto ali do portal, né? E por sinal, os caçadores não conseguem chegar porque tá do trânsito. Tá, mas a gente sabe que os caras têm helicóptero. Manda os caçadores de helicóptero, né? Pra aquele portal, né? Aí, pois é, né? Com esse, o ranking portal, né? Já era ranking B, virou vermelho, deve ter ido pra ranking A, talvez até ranking S. Por sinal, ele tecnicamente a da Ilha de Ju seria equivalente a um portal ranking S. Mas no mínimo. Seria idiota o portal ranking B ficar vermelho e continuar ranking B, né? Aquele portal no mínimo ficou ranking A, no mínimo. E aqueles monstros pareciam nativos, sabe? Eram humanos, né? Com uma máscara, por assim dizer, né? E não sabemos que tipo de monstros são. E nem se o Prota vai pegar as sombras deles, né? Tipo de bicho, tipo de monstros eram, né? Porque eles pareciam totalmente humanos, né? Pareciam um nativo de uma tribo, sabe? Aquelas tribos de... né? E com uma máscara tribal, assim, sabe? E não pareciam muito fortes também, sabe? Bom, bem que de olhômetro os elfos de gelo também não pareciam, né? Então ficou, né? Apareceu, tipo, um cara bárbaro e um cara que é um elfo de gelo, que dá a entender que os caras são fodalhão, né? Pra quem já leu, não vou dizer quem, eu acho que eu sei quem eles são, mas pra quem não leu né, a novel e o manhwa, não vou dizer também. Pra não dar o spoiler, eles apareceram ali, bem na hora que tava os caçadores limpando ali, fazendo uma limpa, né, uma varredura. E também tava o pai do Prota ali bisbilhotando, né, na sombra. Pois é, uma coisa, né, quem é que... apareceu o caçador da China lá, que era bem... Tipo, o cara fez um golpe aí, varreu as formigas, né? Tipo, por sinal, não sei por que aquele caçador não também... Porque a China também, pela distância, a China também... Eles chamaram só o Japão pra ir junto, eles podiam ter chamado a China, assim. Até porque as relações, hoje em dia, da Coreia do Sul, tá até boa com a China, entendeu? Talvez se bobear melhor que o Japão, assim.
Porque o Japão até hoje não tem uma relação tão boa com a Coreia. A Coreia, por exemplo, não tem uma relação tão boa com o Japão até hoje por causa da colonização, né, da ocupação, que o Japão ocupou a Coreia até 1949. Foi pelo menos, quer dizer, foi pelo menos uns 20, acho que no mínimo uns 20 anos de colonização, né, de ocupação. Colonização. Teve até como é que é uma, né? Que um cara falou assim, né? Ah, vocês nos exploraram, né? O coreano falou. E daí um político japonês, ou algo assim, falou. Alguém falou assim, nós gastamos tanto para deixar a educação da Coreia no padrão japonês, que na verdade vocês nos exploraram. Então ficou aquela coisa assim, né? Porque, sabe, quem jogou, como é que é? Quem jogou Civilization sabe que nem a colônia nem sempre dá lucro, né? Ela não começa a dar lucro direto, né? Até na vida real, muitas colônias não deram lucro. Porque tu gasta pra infraestrutura, etc, né? Então, eles chamar só o Japão ali, sabe? Até talvez o cara da China os caras da China quisessem se voluntariar, né, pelo prestígio e etc, né? De ser eles os envolvidos e talvez os principais responsáveis pela vitória na ilha, né? Então, mas porque o cara simplesmente não se, né, nem cogitaram pedir ajuda desse cara, né? Mas o que eu mais me abri ali é o acho que o cara que tava no banheiro ali era aquele caçador ranking A que era ator, né? Não sei por que ele tava com o ator, ele era um ranking A, ele conseguiria vencer as formigas, né? Mas talvez o cara não tinha experiência, sabe? O cara tinha a força, mas não tinha coragem, né? É tipo que nem o Yajirobe no Dragon Ball, né? Porque o cara é tão covarde, apesar de, né? Se ele treinasse, é capaz de ficar bem forte, né? Treinasse direito. O cara era covarde porque sim, né? Mas o legal é o cara, o Song, que era o ranking C, mas ele derrotou a formiga, que era pra ser equivalente a um ranking A. Porque assim, what the fuck, né? E as formigas, em vez de ir pra o ponto com mais uma concentração de magia, elas pegam e vão pra tudo que é lado, sabe? Tipo assim, meu santo. Então isso não teve lógica também, vamos combinar. É... Pois aí, quando o Prota chegou no level 100, fazia tempo que eles não mostravam os status, né? Qual é o status dele pra gente ver, né? Ele tava usando, né, o título ali, aquele que superou a adversidade. Notou que ele nunca mais ganhou nenhum título, né? Ele ganhou só aquele título do Matador de Lobos, daquela primeira dungeon, que daí dava o 10% pra qualquer animal. Não sei se os insetos. Não sei se os insetos contam como. Até que tecnicamente o inseto é um animal, né? Mas ele não tava. A princípio ele não tava usando aquele título contra as formigas e contra o Beru, né? Pelo menos espero. Pelo menos eu espero que o inseto conte como. Teria que ver. Porque sempre geralmente se é num jogo, geralmente tem, né, tipo, tu mata vamos dizer, os lobos, vamos dizer, animal. Nem seria qualquer animal, seria animal do tipo, né? Cão, sabe? Vamos dizer assim, sabe? Daí contra mas vamos dizer contra répteis, contra lagartos, contra insetos, não contaria. Mas se aí a regra é diferente, a gente não sabe, né? Depois ele ganhou aquele título de aquele que superou a adversidade. A gente não viu aonde. Eu suspeito que talvez na luta contra o Ingris. Ou o Igris, né? Sempre maneiro de botar um N onde não tem, né? Que é aquele título, por sinal, tecnicamente é bem roubadinho também.
que ele ganha 1% a cada 1%. A cada 1% que ele perde de HP, ele ganha 1% no status. Então mesmo que aparecesse um cara que fosse capaz de dar porrada nele, baixar o HP dele, quanto mais ele perde HP, mais ele ia ficando forte, sabe? Só que ele nunca mais perdeu HP, né? Tecnicamente ele poderia, tipo, por exemplo, o Baruka. Ele poderia ter, mesmo que ele não tivesse o Ingris pra ajudar, e o Aero, sabe? Ele provavelmente teria vencido, porque ia chegar o cara e tacar umas facadas assim no Protoss, e o Protoss ia perder HP. Só que cada perder os HP ele ia ficando forte, sabe? Tipo, vamos dizer que do nada aí o Protoss começasse a ficar bem mais forte e ágil. O cara assim, como assim, né? Você pode estar quase morto. É, sim, mas eu ganhei 1%, né? Todos os. O bagulho subiu, né? Ganhou 1%. Então, né? Só que isso nunca aconteceu, né? Nunca mais. Ele tem um título que dá essa coisa, mas nunca é usado pra porra nem pra nada, né? Assim como a skill da intenção assassina, né? Ele tem, mas ele nunca. Faz um tempão que ele não tentou usar contra o Baruka. Né? Ele não tentou usar contra o Beru pra vencer mais rápido, né? Ele não tentou usar contra o Tusk. Ele não tentou usar contra ninguém. Né, quando o Orc Shaman antes de Valda não tentou usar. Não tentou usar contra ninguém no Castelo Demoníaco, contra o Baran, contra nada, né? Ninguém. Isso que é uma skill tecnicamente bem roubada, né? Que é deixa o cara paralisado por 1 minuto. Plus. Ou seja, tu tem bastante tempo pra matar o sujeito. Né? E plus diminui em 50% o status do cara, sabe? Tipo. Mas ele usou, acho que uma vez contra o Cerberus, mas o Cerberus conseguiu anular porque tinha a Rage. Né? Daí, ele usou contra os soldados, os Hulk Knights, ele pegou comunzinhos. E usou contra o caçador, aquele, o Ranking B, que tentou matar ele. Depois nunca mais tentou usar. Nem tentou usar, porque uma coisa ele tinha usar e não funcionou. Assim. Mas não, ele nem tentou usar. Então ficou bem. Né? Uma coisa. Acho que tá uma demais. Cara, eu daria talvez uma nota 6 pra esse episódio aqui. Então, deixa eu se bobear, tá dando muito. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam. Pra ajudar o canal, tem o link do Pay, da Strange Labs, Stream Labs ali, da vaquinha na descrição. É isso aí.